Agora sim, ladies and gentlemen, olha a minha convidada de hoje. A minha convidada de hoje, vocês vão ficar impressionados com o que essa menininha consegue fazer. O meu nome é Fernando Novaes da Silva, ou Fernando The Professor. Esse é o meu episódio em que eu vou compartilhar conhecimento com vocês com uma pessoa muito ilustre e diferente das outras convidadas que vocês viram. Porque essa aqui eu não sei ao certo, mas sua mãe sabe que você está aqui, né? Sabe? Sim. Acho que foi a primeira coisa, antes de falar oi para ela, foi uma das primeiras coisas que eu falei para ela quando a gente se conheceu. Mas, antes de falar da minha convidada, eu preciso enfatizar que esse podcast é um oferecimento do mestrado profissional em design da Univille, né? Graças à Univille que incentiva, apoia e está aqui nessa temporada, essa quarta temporada da Coluna Cerebral aí, e está maravilhosa com vários convidados ilustres. Então, vou fazer aqui a apresentação. O nome dela é Isabela Maria Costa Cunha de Muff. Mas muitos chamam ela de Isadora, porque confundem. Exatamente. No meu celular eu tenho salvo como Rapunzel. E ela é uma mistura de riponga com caiçara, com indiana, um pouco de Londres também. Mas no fim das contas, ela é uma nordestina com carinha de 12 anos. Verdade. Ladies and gentlemen, seja muito bem-vinda. Isa, para os íntimos, Isa, né? Não fala esse nome gigante, pô. Pô, obrigado por você ter aceito o meu convite, Isa. Fico muito feliz mesmo com todos os convidados, sempre que aceitam de prontidão, de pronta mão, assim, e ficam empolgados em falar, em conversar, né? A gente já estava aqui conversando já faz meia hora já, fala, vamos conversar logo, senão serão dois podcasts, né? Serão dois podcasts. Mas como esse podcast é sobre inovação, carreira e design, eu começo pela pergunta mais óbvia de todas. Quem é Isabela? Sem dizer o que você faz. Sem dizer o que você faz. Nossa, sem dizer o que eu faço? Quem é você? Bom, eu sou Isabela, sou natural de Maceió, nordestina. E, meu Deus, que eu nunca respondi assim. Eu sou uma pessoa que gosta muito de design, né? Por isso que eu faço o que eu faço. E também tenho uma empresa de design de móveis, que eu exporto móveis para o exterior, que é tipo duas skins, né? A Isabela que faz joias, a Isabela que faz móveis e a Isabela que também gosta de gatos. Tenho 2 gatos e a cachorra. É mãe de pet. Esqueci de Sou mãe falar, de mãe de pet. pet. Sou mãe de plantas também, porque eu tenho muitas plantas. E é isso. Que legal, que legal. Mas eu sei que dá essa bugada na cabeça mesmo, né? Porque a gente está acostumado a vincular a profissão, né? O Fernando, quem que é o É. Fernando? Primeira coisa, eu sou professor. Até deu um branco. Mas eu recentemente estive no evento, fui me apresentar, aí eu falei, meu nome é professor Fernando. Então, é engraçado isso. Ai. Mas fala um pouquinho, como é que foi sua vida, como é que você veio parar no design, assim, né? Não nasceu designer, né? Agora, beleza, Não. tem empresa, tudo, mas como que foi essa, essa construção aí da Isa? Bom, minha mãe é arquiteta, né, e a minha avó era costureira, assim, a vida toda. Então eu acho que eu já tive raízes do design pela minha mãe. E o design de moda pela minha avó, assim. E eu fui para Maceió, né, passei na Federal, só que não foi muito legal lá, porque era meio perigoso, uma cidade meio perigosa. E aí eu continuei a minha vida acadêmica em Vitória, que era onde a gente morava na época.
E aí a minha família veio para São Bento, que foi onde eu vim terminar a graduação, né, em moda. Mas já trabalhei muito tempo na Zara, que é onde todo mundo conhece. Fiz o visual merchandising, que era muito legal. Que legal, E eu tenho colegas às vezes que trabalham com isso. Eu demorei para entender, mas depois eu vi é bem é o legal. vitrinista, né? O que cuida da imagem da loja, né? É como a loja se vende, né? Porque quando você passa por uma loja, a primeira coisa que você vê é a vitrine. Então, é basicamente como ela se vende. E aí, depois da Zara, eu trabalhei em umas outras lojas de vestido de festa, fábrica também, já trabalhei. E depois Fábrica do quê? fábrica de têxtil, de roupa mesmo. E eu trabalhava no escritório, né? Mas daí eu vim para São Bento e comecei a trabalhar na área dos móveis, né? Onde a minha família trabalha há muitos anos. E com isso eu também entrei no universo das joias, né? Que, como eu te contei, que eu conheci o professor João Sobral, que é do mestrado, e me apaixonei, porque era o meu último ano, meu penúltimo ano de moda. Então, eu fui para São Paulo, me especializei em ourivesaria, que é o que eles dão aula aqui em Joinville. Então, foi assim. E até hoje estou nisso. Ó, a Isa, né, para quem não entendeu, ela faz mestrado comigo em design profissional na Univille também, é uma aluna, né? Ela terminou a formação dela e esse último ano ela conheceu o professor João, que é o melhor cara do mundo para ser um amigo e conversar a noite toda, É com mesmo, com umas 10 garrafas de vinho. é mesmo. Ele é um cara incrível, assim. E realmente surpreendente, parece não acaba o assunto nunca com ele, que ele tem muita vivência, né? Principalmente na área ali de design, de imagem, né? História da arte, Uhum, etc, né? Muita coisa. é mesmo. E, e a Isa, com essa volta toda, né? Que você foi, poxa, foi para o Nordeste, voltou, né? Como é que foi? Porque ela mora em São Bento. São Bento, para quem não conhece, quem está assistindo no Brasil inteiro, está assistindo você agora. Esse aqui é um lugar gelado, gelado, gelado. Você acostuma, né? E para Só quem veio de tem um Maceió, nordestina, fico imaginando. é que eu vivi a vida toda em Vitória, né, que é bem quente, é uma ilha, Ah, Vitória, Vitória, Espírito Santo. Espírito Santo, isso. Ah, Eu vivi a maravilhoso, vida Vitória. Tenho amigos de lá, maravilhoso. E é lindo lá, né? O pessoal é não lindo. sabe, é lindo demais. Vitória é muito lindo. Eu vivi a vida toda lá, né. Então em 2018 que eu vim pra cá. Mas assim, a gente acostuma, né, fazer o quê? Tem que eu sou muito acostumada com mudanças, né, a gente viaja pra visitar a família e tal, então é isso, tem que se acostumar. É, né? Você se adapta, né? A gente se adapta, né? Claro, e Joinville Mas é você, quente também, é, né? então, Tem né. um pedacinho quente, um pedacinho. Tem. Mas aí você se formou em design e resolveu fazer mestrado. Tem um motivo especial? Você quer dar aula? Qual que é o por que fazer mestrado? O que E o mestrado acendeu essa luzinha? Poxa, eu vou ser mestre. sempre quis dar aula, mas eu não sabia que eu ia ingressar em joias, então quando eu comecei a fazer joias, aí eu pensei: "É nisso que eu quero dar aula". Então eu fiz o mestrado exatamente para poder dar consequência aí para aula de joias depois. Mas e você com essa sua experiência, né? É muito engraçado, porque a galera de moda, quando a gente pensa assim, ah, poxa, eu vou fazer moda. A gente imagina assim, poxa, estudar moda, vai ser uma Uhum. estilista, vai ser uma, não sei, vai mexer com moda em si, quando porque a gente vincula roupa, né, e não a joia, né? A joia é algo Parece tão específico da moda, que por mais que é da moda, é óbvio que é, mas a gente fica, poxa, mas a gente fica pensando sempre na roupa. Você não teve vontade de ter uma grife, ter a sua marca de roupa em si? eu acho que quando a gente entra na moda, a gente sempre imagina que a gente vai, sei lá, parar em Nova York num filme.
É o que todo mundo imagina. Mas quando a gente vai construindo, a gente vai vendo os caminhos, né, porque na na profissão tem muitos caminhos, muitos. E a grande maioria das pessoas não fica na moda, né. Tipo a Pamela é design de moda também, mas ela foi para o UX. Muitas pessoas elas vão migrando para outros lugares, assim, principalmente porque aqui não tem tanto mercado de trabalho, é mais têxtil, fábrica mesmo, enfim, ou editorial, né, fotografia e tal. Então, a gente vai se achando e eu não tinha ideia que eu ia gostar de joias, porque eu não tinha joias em Vitória. Eu fui ter joias só em Joinville. Foi a luz que acendeu mesmo na minha cabeça. Você está falando na graduação. Na graduação, exatamente. Bacana, né? E outra coisa, né? Hoje, né? Sendo designer, né? Que hoje eu me considero designer, é, e todos falam muito. A primeira, antes da moda ainda, vem na cabeça o gráfico, design Com gráfico, né? certeza. Fala design, pessoal, Se você então, ó, procu se você procurar no LinkedIn, por exemplo, tudo que tem designer é design gráfico, né, as pessoas botam lá: "Procura designer". Aí quando você vai ver a publicação é Figma, Photoshop, sei lá, é tudo isso. E tipo, é, designer não é só isso. Tem que botar designer gráfico, designer alguma coisa. Eu acho que essa associação com o tempo, eu acho que tem que mudar um pouco. né? Mas esse talvez seja o nosso desafio, né? O nosso papel em mostrar Sim. que o design é um solucionador de problemas, é um cara Exatamente. projetual, é um cara que desenvolve soluções, é um cara que pensa no cliente, pensa na jornada do cliente, tem inúmeras ferramentas para lidar com situações adversas de toda e qualquer natureza, né? Essa máxima do design, eu sempre explico, porque todo mundo sabe que eu não sou o carinha da imagem. Então, eu sempre fico tentando explicar, olha, eu sou o design da mentalidade do design. Aí todo mundo, como assim? Eu falei assim, olha, eu estudo mestrado em design, mas é para solucionar problemas, é para pensar em soluções para inúmeras situações. Uhum. A gente desenvolve um projeto adaptado à sua situação, problema, com muita tranquilidade. Temos muito ferramental para isso. E aí todo mundo fica, nossa, que interessante. Começa a olhar com outro olhar, tipo, começando a falar, o que será que ele poderia fazer para mim, né? Quando eu faço essa Aham. fala, né? E aí eles começam a pensar isso. Mas você acendeu essa luzinha na joia, que é um nicho, inclusive é um nicho milionário, né, no mundo, né? Dominado lá pelos judeus lá dos A diamantes, galera ok, né? Mas, poxa, existem os subnichos, né? As joias, semijoias, joias, essas joias com situações da natureza, né? Enfim, explica como que faz esse design de joia aí para a galera que está ouvindo e quer se espelhar ali na Isa. O que faz um designer de joia? Onde ele hum, pode trabalhar? O que ele pode fazer? Sei lá. bom, o meu nicho é a ourivesaria, né, que é a joia da bancada. Não é uma joia em série, mas pode ser também. É diferente das lojas como a Vivara e a Sterne, porque a gente faz a joia no balcão ali, exatamente como faziam no passado mesmo, nos antepassados ali, tipo na Itália e tal. Bem É uma artesanato mesmo ali. É bem artesanal. Então, a gente faz uma joia de cada vez. A gente faz ela do início, que é derreter a prata, né, até o final mesmo, que é um processo muito mais rápido quando é numa loja grande, assim, tipo a Vivara, porque eles fazem, sei lá, 1000 anéis iguais, né. E aí é uma prática muito mais rápida para eles fazer isso em, sei lá, um dia. Então a gente, como uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma pessoa vem até mim e quer um anel para um noivado. Então, eu vou montar aquele anel, sozinha, né, e um de cada vez. Então isso é uma prática que leva bastante tempo. Ó, sei lá, um anel, 2, 3, 4 dias, entendeu. Então é bem assim, como
como é que eu posso falar? Mas é personalizado, é do jeito que a pessoa Personalidade. quer. Exatamente. Era Você, essa a palavra. mas você faz todo aquele processo, mede o dedo, vê certinho, Tudo. e só prata ou qualquer metal você consegue? Como é que funciona? Na ourivesaria, a gente usa os 3 tipos de metais, é o latão, a prata e o ouro. Como o ouro, hoje em dia é um metal muito mais caro, né, ele acompanha o dólar, né. Então as pessoas buscam mais a prata banhada, né. Você faz ele em prata, depois você banha ele no ouro. Então, ele deixa mais barato o valor da peça. Aquele lance, uma vez, há muitos anos atrás, que eu tenho uma lembrança do tal do ouro branco, né? E como é que é isso? Também. Como é que é? Ouro branco é só o tipo da cor do ouro, né, porque tem o ouro rosé, o ouro branco e o ouro amarelo. O ouro branco, se não me engano, é um pouco mais caro do que o ouro amarelo. Entendi. Daí, pessoal, uma É só uma aula aí, coloração. uma aula de joias aí para vocês entenderem as diferenças aí, como faz. E você precisa ser, vamos lá, tem que para ser esse design de joias, você tem que ser mestre? Não, é que a ourivesaria no Brasil, ela não é regulamentada como se fosse na Alemanha, entendeu? A profissão ourives na Alemanha é regulamentada. Então você é um profissional certificado. Aqui no Brasil, não existe essa regulamentação, então, você só é formado em ourives a partir de um mestre. Por exemplo, esse que eu fiz. Ele é formado ele não é formado, né, ele é ourives, então ele fez uma escola e a partir daí ele vai capacitando as pessoas, mas não é uma profissão regulamentada, infelizmente, porque na Europa Entendi, já é entendi. não, sempre foi, né. Que bacana, que bacana. E você pensa em ter sua, como não sei, ouriveria, como é que é o nome? Eu não sei se é joalheria mesmo? Como que seria o nome Eu do tenho um ateliê, que quando as pessoas me ateliê de procuram, eu faço. joias? Uhum, tenho Ah, aqui na minha casa. E aí eu interessante. montei ele bem. Não dá para fazer coisas muito rebuscadas, porque tem certas máquinas que são mais industriais, assim, então aí a gente já terceiriza, então é mais fácil. Mas o grande maioria eu faço aqui mesmo. Que legal. E a demanda é alta? Como é que é? Não que eu não quero saber quanto você ganha, mas se as pessoas podem, dá para viver As pessoas disso, como buscam que. muito, buscam Ah, tá. muito. Tem gente que vive disso. Eu atualmente não vivo disso, até porque eu não consigo fazer, tipo assim, ficar 3 dias numa peça, né, porque o mestrado ele demanda muito tempo, fora o trabalho e tal. Mas tem gente que trabalha disso, sim. Que Tem legal, que legal. muitas joalherias que são, uma pessoa só fazendo, e que realmente vende bastante. E aí já entra naquele método da série, que eu te falei, que aí é um molde, e aí as pessoas fazem mais em série, e isso encurta o tempo, né, do joalheiro. Sim, sim, sim. Na minha vida, eu acho que eu conheci uma pessoa só que fazia joias também. É, É, aham, em São Paulo mesmo, assim. Mas muitas em São enfim. Paulo, é bem legal. Mas a frequência, eu acho que vem aumentado nos últimos anos, sim. Porque é uma forma de você eternizar as memórias que você quer, né. Principalmente joias que você consegue, gravar nome, frase, data. Eu acho que nesse últimos tempos da pandemia ali, ficou bem mais frequente, assim. Uma coisa que eu percebi, assim, que eu sempre gostei muito de moda, assim, né? É a questão de homem, né? Acho que aumentou bastante a busca de homens por Muito, joias, né? Não, o homem muito. não utilizava tanto, era até meio cafona, né? Homem cheio de joia era, Uhum. né, considerado meio cafona, tal. No máximo é um relógio, uma pulseira, né? Não, Hoje tem, muito. É que os ourives é o contraponto dessas, joalherias muito caras, né, porque como tudo tá mais caro, as pessoas acharam
ourivesaria é um caminho para se ter joias boas, que são duráveis, né, porque a prata ela nunca vai se acabar, e o ouro também não. Então, é uma forma de você comprar uma joia mais barata, porque, tipo, Vivara é um preço absurdo, né. Então, um ourives, ele consegue fazer uma joia com design e de um preço mais barato, acessível, né. Então eu acho que isso é muito bom, que as pessoas estão tendo esse pensamento, assim. Entendi. E qual que é o maior desafio desse profissional hoje? Assim, hoje, eu quero seguir esse caminho da Isa, também me interessei por joias. Qual que é o maior desafio? Por onde ele começa? O maior desafio para se tornar um profissional? É, dessa profissão em si, né? Você pode falar Ai, do eu antes ou acho do que durante. eu acho que para se tornar um profissional é muito difícil, porque são poucos os lugares que têm escolas boas. Joinville não tem escola, Curitiba não tem escola, é mais São Paulo e Rio, né, então as pessoas têm que se deslocar até lá. E o segundo é que não é regulamentado, né, então você vai ter que fazer o seu ateliê e tal, não vai ser uma profissão, assim. Quando você vai ver naquelas itens para marcar profissão, por exemplo, do CNPq, do Sim, não Lattes. tem CBO, né? Não tem CBO de Não ourives. tem, isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que deixa, tipo, meio triste, assim. Porque é é é é muito fácil você achar ourives hoje em dia, né, como loja e tal. Ah, eu achei que era mais escasso, assim. Não, muitas pessoas fazem aula, tem muitas tem hoje em dia tem mais lojas pelo Instagram, né, que é mais fácil de divulgar, do que uns 4 anos atrás, eu acho. Entendi. Mano, bom, então bom, é desafiador, mas tem mercado, tem um nicho aí, né? Tem. Tem um lugar ao sol aí. A minha pergunta é porque exatamente por ignorância, por não saber mesmo sobre o assunto, e por Uhum. isso que eu fico imaginando quem está ouvindo, né? E fica curioso em saber, assim. Então, estou tentando fazer esse papel do Sim, curioso, né? mas E, é até válida a pergunta, porque quando eu fui comprar minha mesa em Curitiba em 2020, fevereiro de 2020. a mesa bancada para você construir as joias. Isso, isso, é porque é uma mesa bem específica para ourives, né. E aí Aham. tem uma loja específica para ourives em Curitiba, que é onde o maquinário, as coisas da Univille são compradas. E aí ele perguntou: "Nossa, mas eu não sabia que existia ourives mulher, não sabia que existia ourives mulher". Ainda E tem mais esse aí desafio ainda, né, Duda? Ainda tem aí o eu falei: machismo dentro "Ai, existem muitas, porque existem grandes, mulheres de designers de joias, né, muitas mesmo". Então eu falei: "Nossa, claro que existe". E a minha turma era 98% de mulher, então, é, meio machismo ainda É, por perto. para quando você desenvolve a joia em si, numa oficina mais profissional, você precisa também de EPI, maquinário pesado, é cara, igual, porque uma oficina comum tem um torno, uma fresa, uma retífica, um Sim. esmeril, porque eu fico imaginando a Ah, confecção de uma joia, né? Como é que. é importante usar óculos, né, proteger o cabelo, principalmente a gente que tem cabelo grande, luva, se for algum produto químico, porque a gente oxida muitas vezes a joia e tal, Ah, tá, mas tem coisas químicas também utilizadas, né? Não é só a tem. mecânica em si, né? Não é só. A gente faz uma alquimia ali, né. Mas quando é mais maquinário industrial, assim, se otimiza. Então Legal. É importante dizer que eu sou, né, eu tenho, dentro da minha formação, eu sou técnico mecânico de precisão. Então a uhum. gente utilizava máquinas, mas era com aço, né? Então fazíamos eh algumas peças, desenvolvíamos algumas peças, né, ferramentais minúsculos, como chavetas. Quem é da mecânica sabe, coisas realmente milimétricas, e era tudo medido com um micrômetro, inclusive, né, tolerância. Você tem que às vezes lixar para conseguir encaixar, com aquela lixa que parece que sai só um pozinho, porque realmente são milésimos
para conseguir. Não é tanto assim. O nosso já é mais palpável, né? Que como a gente trabalha muito com as mãos, então milésimas a gente não consegue. Tem que ser aquilo que a gente consegue segurar. Então, Não, entendi. Eu digo pelo tamanho, sim, assim. Então eu entendi. tenho uma pequena noção do que é fazer uma pecinha pequena. Entendi. Sim, é verdade. Então eu Mas fiquei fazendo essa relação, assim. Mas não tem nada muito químico, assim, que você precisa se proteger inteiro. É mais o cuidado com a mão mesmo, o cabelo, o olho, porque voa muito pó, né? A gente lixa bastante. É isso. Legal. E a matéria-prima, Isa? É A fácil de matéria, conseguir? a matéria-prima é fácil de conseguir. A gente, nessa loja mesmo que eu falei de Curitiba, eles vendem a prata. Então eles Ah, enviam para cá. então essa prata tem uma prata pronta para fazer É joias, a prata assim. pura. Uhum. E aí a Ah, prata é 95% prata e 5% de cobre, que o cobre dá a firmeza, né. aham. O garfo que a gente come tem mais cobre do que prata. Então, a gente faz essa liga, que é a prata 950, que é comumente mais usada, aquela prata bem fininha, que é mais bem clarinha, assim, que as meninas geralmente usam no anel, aí já é a prata 925. Aquela prata é mais ela quebra muito fácil. Então o ourives geralmente ele não usa, né. Ah, entendi. E então é a prata 925 é 950, que é a prata mais forte. Legal. Pô. E que competência você acha que esse profissional tem que ter? Porque é diferente, né? Não é uma. Poxa, você tem que ter uma percepção. Qual que é o diferencial desse profissional assim para trabalhar com isso? Que competência você acredita que esse cara tem que ter? Esse designer de joia, de moda e de joia, né? Digamos. Eu acho que o design de joias é uma coisa bem linear, assim, né, quanto mais você pratica, melhor você fica. E eu acho que tudo se aprende, até na moda, a gente não tem muita gente que não sabe desenhar, tem muita gente que não tem o feeling, tem muita gente que não tem a percepção, e aí com o curso é natural que você aprenda, né. Então eu acho que o design de joias é isso, você vai incentivando a criatividade, a prática realmente leva à perfeição, porque quanto mais a gente pratica ali, a minha joia de 2020 não é a joia que eu faço hoje, né. Então inclusive todas as joias que eu uso são as primeiras que eu fiz. As segundas e as terceiras eu já vendi tudo, então eu gosto de usar as primeiras. Eu acho legal isso. Ah, que bacana, que bacana. E hoje, Isa, quais são os seus, além de terminar o mestrado, quais são os seus maiores desafios hoje como designer de joias aí? Ai, meu maior desafio, eu acho que começou agora a ensinar para o mestrado, né, porque eu tô vendo que a minha dificuldade é a dificuldade deles ainda. 3 anos depois ainda é a dificuldade deles. Então, eu acho que eu quero, focar na dor dos alunos ali, né, em Você ver pegar por que firme na carreira de professora mesmo, então, que quero. seria a minha próxima pergunta. Isso, exatamente. Que Mas eu legal, que quero legal. explorar a dor deles ali, entender o porquê que eles não conseguem fazer determinadas coisas dentro da joalheria, entendeu? Entendi. Isso. Então, a sua pretensão é ser profa. Não tem Já problema nenhum em lidar com os jovens. sim, quero ser assim. Que Não tenho legal. problema nenhum. Que legal que você já se sente preparado, né? Que é uma das coisas, né? Que é um vínculo que a gente faz meio que automático, né? Que tá fazendo É, mestrado, vai ser profa, né? Não é bem isso, pelo menos no caso do mestrado em design, mestrado profissional em design da Univille, você aprende a desenvolver projetos, né? exatamente. Então, não necessariamente você
é direcionado apenas para atuar como professor. Mas também, né, caso é quase automático, você vai se tornando professor, especialista nessa área e tal. E a Isa ainda é nichada, né? Não é só design, é design de joia. Então é quase uma joia rara nesse meio aí, fazendo analogia brincando aí, fazendo trocadilho com as joias, né? Mas, Isa, e vamos falar um pouquinho da Isa mulher ou menina, né? Porque eu vejo você com essa carinha tão de menininha, né? Ninguém olha para ela, né? A carinha de 12 anos, respeitam minha amiguinha. Sabe quantos anos eu tenho? Não lembro, você já me falou em algum momento. Já. Mas vamos lá. A Isa mulher? Ah, é a mesma coisa de falar quem sou eu. Aí eu já branco, outro branco. Não, eu tava perguntando a sua idade. Você falou Ah, sabe tá, a quantos anos eu idade? tenho? É. 29. Eu fiz 20, 29 esse ano. 29. Então, pessoal, 29 aninhos essa moça, tá? Eu sei que ela é linda, não se apaixonem, vai casar daqui a pouco. Não adianta se apaixonar agora, no máximo vocês vão ser amigos, como eu. Mas um filme, Isa, como falando da Isa menina mulher, é um filme que te marcou ou para você compartilhar para a gente conhecer um pouquinho mais você, qual que são as suas referências aí? Ah, eu gosto muito de ficção científica e true crime. Pode não parecer, mas É, gosto. Acho que o meu filme favorito é o Interestelar. Gosto muito. Já ouviu falar? já assisti, eu tive que assistir 2 vezes para entender. Uma loucura, né? É, gosto muito. A galera da física quântica aí pira. É mesmo, mas gosto muito. São os meus Caraca. gêneros favoritos. Esse filme, em particular, por que você tem um porquê especial que você gosta desse filme? Ah, porque eu gosto muito do desenrolar da história, assim, fala do buraco de minhoca, né? Acho muito interessante. Esse filme, né? Nossa, ele dá uma série de reflexões, né? Quando você assiste ele, Aham. né? Eu E, gosto e muito eu de deu, Dark, parece. é tipo Dark, é tipo a série Dark, é. E ele rola um lance assim, tem um colega meu que ele é muito louco, professor de história, assim, o Ivan, e ele falava, você tem que assistir Interestelar. Só que toda vez que eu olhava, você olha para a capa ali, né, para chamar, você não chama atenção, né? Você fala, filme do espaço, meu, não quero saber disso. Eu demorei para caramba para pegar e quando eu assisti, eu falei, agora eu entendi por que tanto ele Uhum. falava para mim. É pelo desenrolar da história, pela loucurada que tem, Sim. né? Que tem a ver com É, mas percepções, é uma cerebral. é uma utopia, assim, né? Ou distopia, dependendo É, do ponto de vista. sim, É, sim, eu é acho uma bem loucura, massa. mas é muito legal mesmo. E livros, Isa? Ai, livros. Eu gosto muito de livros. Eu não gosto de livros de romance, nem de histórias, assim. Quando eu paro para ler um livro, é sempre, sei lá, Poder do Hábito, eu gostei muito. Século XXI também gostei muito. É mais livros, assim, que me digam alguma coisa, não só histórias e não sou muito fã, não. Sim, sim. Ultimamente Como uma boa designer, né? Um livro projetual, né? Que vai te dar direcionamentos para alguma exatamente. prática. Eu tô lendo agora o do Bruno Munari, né, que é o Minha Metodologia, que é das coisas nascem coisas. É muito bom. Das coisas nascem coisas. Exatamente. Ele ele diz que o problema do designer não é necessariamente um problema, ele nasce de uma necessidade. Então é basicamente o que o meu projeto vai abordar, assim. Eu acho Todo bem mundo legal. entendeu isso. Isso praticamente decifrou o que o designer faz, né? A gente identifica a necessidade e resolve, gente. É isso que o designer É, porque faz. tem muito designer, tipo, que ficam procurando simplesmente problemas para achar soluções, né. E às vezes o problema é só uma necessidade. O que a gente está precisando, o que a gente quer ter, não sei. É isso. Não, muito legal mesmo. Esse aí eu vou anotar, que eu já fiquei interessado, já entra É na bem minha lista, legal. né? É bem legal mesmo.
bacana, que bacana. E de tudo que você viveu até hoje, Isa, eu sei que você é uma moça bem viajada, né? Ela já falou a idade dela, então ela tem cara de novinha, mas não é tão Já novinha viajei assim. muito. Já viajou bastante. De tudo que você viveu, o que que você faria diferente, né, com o que você sabe hoje, se você pudesse voltar e mudar alguma coisa? Antes de ser designer, né, eu queria ser veterinária. Olha, a mãe de E pet, ó. eu não sei mesmo se eu voltaria atrás e faria veterinária. Mas é só para saber como seria, assim, se eu não fosse designer. É, Mas tem, é isso. tem, tem uma colega minha que ela faz medicina veterinária, né? E ela falou assim que o ponto de decisão é você enfiaria a mão, né, Ai, que horror. dentro de uma vaca. Esse é o ponto de decisão. E ela falou, eu enfiaria, por isso que eu estou fazendo, porque minhas amigas elas amam pet e acham que vão fazer medicina veterinária, vão ficar tratando só de É, pet. E não é, né? Não é não é curso só para ser pet, pet, né? exatamente. Eu tenho um primo veterinário que ele só cuida de cavalo. O nicho dele é cavalo. E é um Tudo que nicho que é um nicho que mais dá dinheiro também, né? Digamos assim, né? eu não sei, eu sei que cavalo e gado é porque ele mora no Nordeste, né, então é meio muito forte isso do gado e do cavalo. Mas é isso, eu seria, eu acho que veterinária, se eu não fosse designer. Ah, mas ainda há tempo, né? Você ainda é uma jovem, né? Daqui a É, pouco muda. Será que não empolga aí pegar mais. Que aí medicina veterinária são mais 5 anos, né? Mais 5 anos aí. então, fora a residência, né. Que é, eu trabalho com educação, né? E já trabalhei com cursos da área da saúde, trabalho ainda com cursos da área da saúde. E tem uma série de professores que são médicos veterinários. Eu lembro uma avaliação do MEC e a avaliadora estava questionando, porque ele dava aula de anatomia. Uhum. E aí, pô, mas você é médico veterinário, né? E ele disse de uma forma bem tranquila, assim, foi muito educado, assim, mas ele falou: olha, professora, a senhora é uma mulher, mas num olhar da anatomia é um mamífero, então você e uma vaca muda muito. Meu Deus. E a gente riu porque ele falou, pareceu sarcástico, mas ele foi muito sério. Eu Aham. falei assim, muda, lógico, formatos, mas a anatomia é anatomia, né? Hum. E aí a gente riu muito. Falou assim, tá, então eu e a vaca é a mesma coisa. No meio da É, avaliação, na assim. visão dele, mas é isso. E o Né? meu projeto de mestrado, né, ele aborda a biomimética, que é a natureza como inspiração, né. Não só como inspiração, mas, o as formas, a textura, então é um campo bem infinito para o designer explorar, assim. Olha só, vamos lá. Explica pra gente o que que é biomimética, pra galera que não tem a mínima noção do que você está falando. A biomimética é a ciência que se inspira na natureza, né, então muitos designers, projetistas, se inspiraram na biomimética para fazer muitas coisas, carro, trem, roupas, prédios. Então, eles acham que a natureza, por ter seus bilhões de anos, já re achou soluções para os problemas que ela tem. Então é como o Darwin já falou, né, quem sobreviveu é o que achou a solução para os seus problemas. Então a biomimética ela se ins é essa ciência, assim. Então vou dar um exemplo, tem um prédio na Índia, que eles pegaram a biomimética de uma formiga para refrigerar o prédio, porque lá é muito quente. Então eles usaram essa ciência para poder refrigerar o prédio sem precisar ar-condicionado, enfim, essas coisas. E eles conseguiram. Da mesma forma que eles usam a patinha de um camaleão, por exemplo, de um sapinho, que gruda, né? Para fazer a luva de um goleiro, assim. É muito interessante porque eles estudam
as propriedades e eles conseguem replicar isso no design, né, na solução. E é isso que estou estudando para fazer no mestrado. Eu quero o nome do meu tema é a biomimética como motor de criatividade para uma coleção de joias. Então, é a minha problematização, assim. Pô, que interessante, Então, né? assim, é interessante e até é um pouco infinito, porque a gente não sabe até onde parar, né? Porque são milhares de coisas, milhares de bichos. Né? Então, A quantidade de situações da natureza, né, que podem situações, inspirar exatamente. uma joia, né? E quando a galera pensa, acho que para exemplificar também, a joia não necessariamente tem que ter o formato de um animal, mas quando você pega algumas características, por exemplo, pode colocar o próprio túnel, né, e um tatu cavando, é o formato, tudo isso é inspirado na própria natureza que já existe, não é uma coisa nova. A roupa térmica, né, aquela segunda pele que os nadadores usam para dar mais velocidade, é inspirado nas baleias, nos peixes, Exatamente. né? É, Então, tudo. então tudo tem uma inspiração da natureza ali, que a gente que não. A gente só usa o produto final, né? A gente não sabe E todo. não é só a inspiração, né? Tipo, a estética. São os materiais de origem que a gente sabe de onde vem, a funcionalidade, a usabilidade, a resistência, porque a biomimética, ela fala também da natureza, tipo, que a gente seja sustentável, né? É o principal, é o primeiro princípio da biomimética, seja sustentável. Então, quando eu coloco ela na joia e, por exemplo, uma joia de prata, não é uma joia que vai acabar, né? E se você quiser transformar essa joia, você vai lá, derrete e transforma em outra coisa, né? Aquilo ali não, você não joga no lixo. Então, esse é um dos primeiros princípios que eu tô trabalhando ali. É bem legal, eu acho. Ah, que Interessante. bacana. Muito interessante, muito curioso mesmo, né? A gente começou a falar de bicho e aí veio essa. Tá aí, ó, o seu Uhum. conhecimento sobre animais, o seu desejo pelo veterinário. O meu bicho, né, vai ser o ouriço. Então, quem sabe o que vai ser essa joia, né? Ainda vou desenhar, mas vai ser o ouriço do mar. Bem legal. Então, sua joia vai ter essa inspiração, né? Mas não só como inspiração, mas como todas as características, como você falou aí, Isso. né? Vai ser uma série de características, né? Tipo, além do estético, né? E funcional também. Meu, que massa, assim, ó. Acho que todo mundo hoje, né? Quem não sabia nada de joias, depois desse podcast, teve aí uma aula aí. Quem tem esse interesse de saber um pouco mais, já vai atrás para entender como é que funciona. Ai, E imagina, e essa relação, né, com a moda, porque até que você me falasse, por mais óbvio que pareça, eu nunca tinha parado para tentar classificar a joia, né, qual nicho que ela entra. É na moda, lógico, né? Mas é que a gente não para pensar nisso, né? Talvez por não ser tão usuário assim de joias. O, o... E a Isa, onde é que ela vai estar daqui 10 anos? eu espero que com filhos, casada. E é que eu tenho uma outra Isa que estuda computação, né? Eu faço eu sou estudante de full stack mesmo, desenvolvedor de software. Olha só, Então olha a multi garota aí aparecendo. Demorou para vocês perceberem, né? Então vamos lá, mãe de sim. pet, desenvolvedora e designer, né? E Aham. quem acha que não tem a ver, acabaram de entender que tem tudo a ver, animais com design e Tem, tem. agora a parte do desenvolvimento. Alguém abriu a porta. Mas, sim, tem tudo a ver e quero estar dentro desse mesmo mundo ainda. E ainda ser desenvolvedora, né, porque gosto muito desse caminho e tô aprendendo bastante também. Você faz, onde você faz? Você faz pela internet mesmo, Alura? O que você... estamos mudando agora, não é mais moda, Todo agora é dev, agora, a Isa Dev. Como é que é essa Isa Dev? Por que surgiu isso, esse lance de
de se interessar pela programação? Ah, eu sempre tive vontade de aprender, tenho muitos amigos que são programadores, e aquela coisa, eu tive coragem de entrar na aula, mas também, eh, no meio dessa pandemia eu falei: "Nossa, eu queria fazer outra coisa", sabe. Quando eu vim aqui para o sul, eu pensei: "Nossa, não tem trabalho nesse campo da moda, assim, muito fácil", entendeu. As pessoas que se conhecem ficam entre elas ali, principalmente em empresa. E aí eu pensei: "Nossa, eu queria tanto fazer outra coisa". Aí eu tinha ido para Amsterdã, né, pra casa de um amigo meu que é dev, e aí eu comecei a pensar: "Cara, eu gosto muito desse assunto, né, a gente conversa muito", e eu pensei: "Vou fazer uma aula". E aí já tinha uma amiga minha aqui de São Bento que fez dessa mesma escola, e começou a conversar comigo, né: "Nossa, faz, você É vai se online? Quando é interessar que é? muito". Pode fazer a Eu fa propaganda, não tem problema. eu faço na Rocket City, que diferente de muitas escolas, ela ensina os 2 lados, né, não só o back-end, ensina também o front-end, os 2 juntos. Então você já sai com as duas modalidades ali. Então foi assim que eu me apaixonei. Eu entrei, falei: "Cara, eu gosto mesmo de fazer isso". E aí, hoje em dia eu faço só o site, né, mas eu quero para o futuro fazer software e afins, assim. E tem muito a ver com design, né, porque a gente tem esse feeling estético já, de problemas, então Não, e o eu que fico imaginando você como UX, né, porque você conhecendo sobre back-end e front-end, você consegue desenvolver um aplicativo, por exemplo? então, a gente já trabalha com o X, né, na verdade a gente pega o X pronto e faz o site, né. Mas eu acho que o design agregou muito, porque eu já tenho essa visão de solucionar os problemas, né. O desenvolvimento de site, enfim, é solucionar problemas, só que para o site ou para o software, né. Então eu acho que isso deu meio uma linkada, assim, nas coisas. Acho bem interessante. Não, assim, você E agora pretendo ter mais você bichos. oi? Pretendo ter mais bichos também. Mais bichos, você fala diferentes ou mais cachorros? Pode ser mais cachorros. Ela tem como é que raça que é? Que é lindo o seu cachorrinho. A Liz é a border collie. Border E as Collie. minhas gatas são adotadas. Adotei de uma ONG. As 3 o Border Collie também é de uma ONG, de Joinville. Foi resgatado também. É aquele coisa animal, como é que é o nome? A Frada. Oi? Frada, o nome da ONG. Prada? Ah, não, achei que era o abrigo animal. Tem um que chama abrigo Não, não, animal. foi Frada. Eles resgatam animais em situação ruim ou perigo na rua também. E são bem legais. Sim. A Isa, pessoal, a Isa é aquela moça que se vê um cachorrinho na rua e tá lá largado, igual aconteceu recentemente, Eu já fiz isso. ela fica doida, ela, meu Deus, esse cachorrinho aqui Eu sozinho. já fiz isso. Eu com 10 anos, se não me engano, não, tinha 11. Eu estava passando eu estava com a minha mãe no shopping. E eu vi uma cachorrinha desse tamanho, assim, na rua. Eu falei: "Mãe, eu preciso levar aquela cachorra pra casa". E minha mãe: "Não, não". Eu comecei a chorar muito alto pra ela ficar com vergonha. E aí eu estava com um casaco que era super novo, era uma primeira vez, sei lá, que eu estava levando. Aí eu enrolei a cachorra e levei pra casa, você acredita? E aí eu cuidei da cachorra, aí eu botei ela pra adoção. Mas eu tinha 11 anos, minha mãe nunca se esquece daquilo. E aí eu fui fazendo isso conforme eu fui crescendo, assim, eu sempre pegava bicho, cuidava e aí botava pra adoção. Olha Aí só. aí eu gosto bastante. A veia ali, aí eu tô É. vendo que ainda pode ser que ela ainda Verdade. tem ali um canil ou um pet shop ou algo do tipo aí próximo aí, né? Ah, o canil eu já tenho, né, porque eu tenho 2 gatas e um cachorro, já é um zoológico aqui. É praticamente, É. praticamente.
Ai, pô, tá uma delícia conversar com você. Eu acho que eu falaria mais horas com você, né? É muito interessante tudo que a gente conversou, principalmente desmistificando algumas questões voltadas para a joia, né? O pessoal não sabe. Por exemplo, eu sou esse pessoal que não sabe, né? Que a gente acha que é de um jeito, né? Às vezes até acha que não precisa estudar, acha que é mais fácil e tal. Mas não, tem um conhecimento aprofundado, apesar de não ser uma profissão regulamentada, né? Mas Uhum. existe esse curso, existe esse direcionamento acadêmico também, né? Existe história, livros, e tem onde buscar esse conhecimento. Então, parabéns, né, por ter escolhido, porque é um nicho bem escasso, né? Sim. Pelo menos na minha visão, agora você acabou me mostrando que não é tão escasso assim, que tem, né? Não. Tem um mundo aí dos ourives aí, paralelo aí, que a gente não está acostumado, mas existe, né? Agora o seu celular vai aparecer patrocinados de Ourives, tenho certeza. Né? É bem provável, é bem provável. Alguém aqui na internet está ouvindo a gente e vai começar a aparecer joias para todo lado aí. Uhum. Mas, de qualquer forma, Isa, bom, eu quero agradecer novamente você ter participado aqui do Coluna Cerebral de uma forma muito simpática, muito leve, muito suave. Deu uma aula de design para nós, de moda voltado para joias. Com todos os convidados, antes de finalizar, né? Eu tenho certeza que se fosse o programa do Jô Soares, agora ia ser aquele momento. Mas, enfim, estamos finalizando. Ah, eu tenho um desafio para você, que eu faço com os meus convidados, que ele bem complexo, é difícil, mas eu acredito que você, como uma mestre em design, vai conseguir responder. É uma pergunta, não é Uhum. nenhuma pergunta, é uma frase que você vai completar. Na verdade, né, a inspiração desse desafio é porque o Bill Gates, ele tem um TED que diz o seguinte, que os professores precisam de feedback, entendeu? Então, baseado nisso, o desafio que eu faço para você é para você completar a frase. Presta bastante atenção, hein? Tá. Olha só. O Fernando é? Ah, eu acho que é carisma. Não precisa ser uma palavra, pode ficar à vontade. Ah, tá. Mas eu acho que a primeira palavra que veio na minha cabeça foi carisma. Porque em qualquer situação, qualquer lugar, você é a mesma pessoa. Acho muito, muito legal isso. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado mesmo. E onde é que eu encontro a Isa nas redes sociais? Meu Instagram é Isabela X e o meu ateliê é Skin Ateliê. Que Só legal. Ó, isso. depois você passa direitinho para mim, para eu colocar aqui na descrição, tá? Que vai Ótimo. ficar aqui para quem quiser saber mais sobre joias, quem quiser ter uma aula aí sobre design de joias com a Isa. Lembrando que a gente falou bastante aqui, mas a Isa já dá aula, né? Na própria Univille, no curso de design de moda, e ela tem a questão prática. Ela não vai lá dar uma palestra só para falar da Hum. joia, não. Ela ensina você a fazer, meu amigo. Ela sabe mexer nos equipamentos ali, né? Ela tem a habilidade de conduzir ali uma explicação prática, técnica com vocês. Então, realmente por isso que eu falo que ela né, um elefante branco aí no mercado ali. Eu não conheço ninguém que saiba especificamente, né, dessa área com essa formação de mestre em design, né? Então, eu acredito muito, né, isso como diferencial assim para você. Até porque você mesmo disse, né, não é uma profissão regulamentada, então você não é uma pessoa que vai ali, vou explicar como é que faz aqui para dar um acabamento. Não, você sabe fazer a joia, desenvolver a joia, conhece a história da moda para falar sobre as joias, enfim, as inspirações e todas as coisas relacionadas. Então, essa é a diferença de alguém mestre, né, no assunto. É importante enfatizar, porque às vezes o pessoal acha que é só a parte acadêmica, né? Mas não, tem a parte prática também, a experiência da Isa, né? E outra, né? Vocês perceberam que ela é multimulher ali, né? Ela tá ali, multifacetada, tem a parte dela ali animal e tem a parte Isa programadora também.
Eu nem falei que eu sei que ela gosta de anime também, né? Ela Ah, também é. é fã de anime. Isso é culpa do namorado japonês. Sim, 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 sim. Mas como eu disse, não se apaixonem já, que o coração já tem um japonês ali. Ah, Isa, obrigado. Eu adorei do começo até o final. Obrigado mesmo pelo seu tempo, sua atenção, tá? Obrigada. A gente vai Eu que finalizando agradeço. aqui agora, Tá bom. né? Um abraço para todo mundo que assistiu até agora. E se vocês acharem que alguém especificamente precisa saber desse assunto, pô, curta, compartilha, comente aqui embaixo, encaminhe esse podcast para a galera aí, para o pessoal saber um pouquinho mais o que é realmente as possibilidades de um designer, né? Que não é só o desenhista ali da arte gráfica, né? A gente é muito mais, nós somos solucionadores, desenvolvedores, né? De soluções aí, tá? Mas Exatamente. é isso aí. Então, obrigado por ter ficado até agora e até a Tá, próxima, pessoal. obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.